está feliz ainda? Aleluia. Glória a Deus. Dá para apagar essa lâmpada? Eu não enxergo nada aqui. Tá bom. Graça e paz, igreja. Tudo bem aí? Manda eu colocar. Amém. Glória a Deus. O momento, eu creio que agora é o momento mais... Um dos momentos também mais felizes para aqueles que amam o Senhor, amam a obra do Senhor, amam a vinda de Jesus. Amém? Não amam muito, não. Aleluia. Vamos falar um pouco agora de oferta. Eu creio que todos nós estamos certos de que a obra de Deus, ela necessita de recursos, e a palavra de Deus diz em Efésios que o corpo edifica o corpo, amém? A igreja edifica a igreja. Então, tudo de que a igreja necessita, é a própria igreja que vai suprir as necessidades da igreja. E nós, nesses dias, estamos passando, eu não vou falar que eu estou passando, mas é um momento, eu creio que, de um arroxo, um aperto nas finanças. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que justo não fica desamparado, nem filho de justo mendiga pão. Deus sustenta o seu povo. Eu tenho crido e continuo crendo que, ainda que falte mantimento em diversos locais, em diversos lugares, eu creio que aonde a igreja de Deus estiver não vai faltar. Porque Ele é o mesmo Deus que sustentou Israel quando saiu do Egito até a terra de Canaã. Ele é que sustentou Israel em todo aquele deserto. E Ele sustentará a sua igreja também nos momentos mais de maior escassez. Ele vai sustentar a igreja. Eu creio assim e vivo por isso, e sempre vou estar focado nisso. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Amém? Eu gostaria que colocasse aqui para mim João, o Evangelho de João 6, capítulo 6. Amém? Vamos falar um pouco sobre oferta. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de falar de oferta. Por quê, amados? Porque quando eu me converti, que eu entendi sobre isso, eu decidi não precisar de uma ministração para que eu pudesse ofertar. Isso tem que estar no coração daqueles que amam a Cristo, que são discípulos de Cristo, daqueles que realmente crê que Ele é galardoador de todos aqueles que o amam. Ele vai retribuir o que nós investimos no reino. Deus nos torna isso em 4 vezes mais. Disso eu tenho certeza, e isso acontece na minha vida. Eu quero dizer também que quando eu atingi a idade de 50 anos e para cá, eu não tenho vivido, antes disso, uma vida melhor do que a que eu vivo hoje. Eu não tenho como dizer que vivi melhor dos meus 50 anos abaixo
e dos meus 50 anos até os meus 67 anos. Então, Deus sempre me supriu. Mas nesses 17 anos, Deus, Ele quadruplicou na minha vida, em saúde e em finanças também. Não tenho dinheiro em banco, porque o meu dinheiro é para viver. O meu dinheiro é para, sabe, viver bem aqui nessa terra e contribuir para com a obra de Deus. Amém? O Evangelho de João, capítulo 6, verso 1, diz assim. Está demoradinho, hein? Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar, da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aqui ele está falando que a multidão seguia Jesus porque viu os sinais que Jesus fazia. Não era por outra coisa. Talvez não era nem por causa de Jesus, era só porque queria ver sinais. E hoje não é diferente. Eu creio que tem muita gente que vem para a igreja para ver o que vai acontecer, mas não deixa acontecer dentro dela. Eu quero ver o que vai acontecer, mas em mim não vai acontecer. Eu quero ver o que acontece na vida dos outros. Porque é assim, amados. E continuando diz, e grande multidão o seguia por causa dos enfermos. Verso 3. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos e a Páscoa a Páscoa. A festa dos judeus estava próxima. A Páscoa, que era a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas ele dizia isto para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Tremendo isso. Então aquela multidão estava ali, eu creio que já era bem tarde. E Jesus faz uma pergunta para os discípulos: aonde compraremos, né? Aonde compraremos pão, né? Para eles, para estas pessoas. E Filipe já, acho que era matemático, ele já fala assim: 200 dinheiros de pães não lhes bastaria para que cada um tomasse um pouco. E André estava próximo, escutou a conversa e falou assim: Senhor, aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Imagina, mas 2 peixinhos. E ele mesmo fala assim: mas o que é isto para tanta gente? O que é isso para sustentar uma multidão? Mas Jesus queria experimentá-los e fez aquela pergunta: aonde compraremos? Mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Então, Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ergue os olhos aos céus e ora ao Pai. E ele pega e fala assim, pega os cestos e começa a distribuir pão. Eu creio que foi um pedacinho muito pequeno em cada cesto.
E no final, era 5 mil, quase 5 mil homens. Ali tinha família, tinha famílias ali. Vamos jogar aí aproximadamente quase 20 mil, contando com filhos. E Jesus mandou que eles se assentassem, manda que eles se assentem aí, na relva. E eles se assentaram ali, e eles distribuíram pão, e o pão do cesto não acabava. É como já foi lido aqui muitas vezes, mesmo no dia de oferta, é como o azeite na botija da viúva. Tirava pão e o pão aparecia no cesto, tirava pão e pão aparecia. Mas, amados, onde eu quero chegar é que existia 5 pães e 2 peixinhos. Só que André fala, mas esses 2 peixinhos, 5 pães, não vai dar para alimentar essa multidão. Mas ali estava aquele que multiplica, aquele que quadruplica tudo aquilo que é investido no reino. Ali estava aquele que faz o rio nascer, sol nascer, rio correr e sol brilhar, faz o amor nascer no coração do pecador. Ali estava o Senhor da vida. Ali estava o Criador de todas as coisas. O que eu quero chamar a atenção nessa noite, amados, é que nós temos que atentar para isso. Muitos pensam na hora da oferta, muitos pensam, mas eu só tenho isso aqui, vai adiantar alguma coisa? Como o André disse, mas que significa 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Não vai dar nada. Mas Jesus sabia o que tinha que fazer. Talvez, quando está falando de oferta, na mente de muitos passa, mas se eu der essa oferta, não vai adiantar sim. Vai adiantar porque Deus é fiel para cumprir com a palavra dele, que ele diz que aquele que semeia muito, colhe muito, mas aquele que semeia pouco, colhe pouco. Por quê? Porque teve medo de semear toda a sua semente, ou quase toda a sua semente. Então, quem semeia pouco, colhe pouco. Se você semeia você colhe uma semente. Se você colhe uma semente. Se você planta 2 sementes, você vai colher duas sementes. Mas no reino de Deus já é diferente. Se você planta uma semente no reino de Deus, ela vai gerar 4 vezes mais. Porque é a lei da semeadura. A lei da semeadura é essa. Quem planta, semeia muito, colhe muito. Amado, se você investe no reino de Deus, você está fazendo o melhor investimento da sua vida. Porque Deus vai retribuir você em finanças, em saúde e em bons relacionamentos dentro da sua casa. A sua casa vai ser abençoada. Vai ser como a casa de Obed-Edom, que ali estava, Davi deixou a arca lá durante um tempo, acho que creio que uns 3 anos. E aquele homem prosperou abundantemente, porque lá estava a presença de Deus. Lá estava a presença de Deus. Se a presença de Deus está na sua vida, amado, a arca, se Deus estiver na sua vida, você é como aquela arca. Ele está dentro do teu coração. Ele habita em você pelo Espírito. Pelo Espírito ele habita em você. E eu quero chamar a atenção de vocês nesta noite. Nós estamos nessa semana, a igreja está nessa semana com a dívida que precisa ser coberta essa semana. E não tem finanças. Como eu comecei falando no princípio, a igreja edifica a igreja, tanto espiritualmente como financeiramente. Então, as contas da igreja não é conta de nenhuma pessoa individual. A igreja precisa se manter, é a igreja que vai manter a igreja. Cada um de nós é que temos que manter a igreja. A despesa é alta. Eu creio que todos aqui são pessoas inteligentes e sabem que existe implica muita finança para manter um local desse de nossa reunião. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta noite que seja uma oferta muito generosa. Não fica com medo de investir os seus 2 peixes.
não fica com medo de investir os seus 5 pães, porque Deus é fiel para multiplicar aquilo que você investir. Deus vai multiplicar, porque Ele é Deus. Se Ele multiplicou aqueles pães, Ele alimentou quase 20 mil homens com 5 pães e 2 peixinhos. Ele pode alimentar a sua família com aquilo que você investir no reino dEle. Eu sou o primeiro a investir. Eu sou o primeiro a investir no reino de Deus. Eu quero trazer uma outra palavra, não vou nem abrir. Quando Jesus está ali assentado com os discípulos, na hora de vir prendê-lo para a sua crucificação, quando eles estavam ali na hora da ceia, Jesus fala, aquele que admite, para Judas, tipo assim, Judas, se você quer fazer isso, faça depressa. Não demora não, faz depressa. E Judas sai e chega lá, os fariseus dá 30 moedas para que Judas entregasse a Jesus, para ser crucificado. E Judas vem cá, antes aqueles homens falam assim, como nós vamos saber quem é Jesus lá no meio dos outros lá? Ele fala assim, aquele que eu beijar a face, esse é Jesus. Era um homem que se misturava com todo aquele povo. Para saber quem era Jesus, ele foi identificado, não foi por vestimenta, não foi pela barba, pelo cabelo comprido ou pela beleza. Ele foi identificado por um beijo. Aquele que eu beijar a sua face, esse é o homem que vocês têm que prender. Só que, ao contrário de Judas, Maria Madalena, ela, quando Jesus estava ali assentado em um local, prestes a ser entregue, a ser crucificado, ela pega um vaso de alabastro, no valor de 300 denários, eu não sei quanto que seria hoje, talvez o salário de um profissional durante um ano. Aquele perfume valia um ano de trabalho daquela mulher, ou de um homem, porque mulher naquela época nem trabalhava. Então valia, aqueles 300 dinheiro ou denários, valia um ano de trabalho de um homem. Era o valor que ela derramou, aquele caríssimo alabastro sobre Jesus. E Judas fala assim, mas para que tanto desperdício? Podia se vender isso aí por 300 dinheiro e dar aos pobres. Mas ele não falou isso por causa dos pobres, é porque ele cuidava da bolsa de Jesus. Ele é que cuidava da bolsa. Tanto que quando Jesus pediu Pedro para poder ir lá e pegar o peixe, eu creio que ele falou assim, na bolsa de Judas, da bolsa não tem nada, porque Judas não deixa nada na bolsa, tem que buscar na boca do peixe. Ele era o tesoureiro. Amados, o tesoureiro de Jesus era Judas. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Judas vendeu Jesus por 30 moedas, um valor insignificante. Mas aquela mulher, ela avaliou o preço de Jesus em um ano de trabalho dela naquela época, de trabalho de um homem naquela época. Eu quero perguntar para você nessa noite, quanto é que Jesus vale para você nessa noite? Quanto é que Jesus vale para mim nessa noite? É uma pergunta. Medita no seu coração, quanto que Jesus vale? Porque se ele diz que o mundo inteiro em ouro não paga uma alma, quanto que ele vale por isso? Porque a sua alma vale mais do que o mundo inteiro em ouro para Jesus Cristo. E será que nós o valorizamos ao ponto de sustentar a obra dele? Que nessa noite o Espírito Santo nos convença. Vou dar uma oferta generosa e essa conta nessa semana, em nome de Jesus Cristo, aquele que provê as nossas necessidades, o Jeová Jireh Todo-Poderoso, ele vai suprir 4 vezes mais. Disso eu tenho certeza. Não vou aqui
sabe, falar nenhuma outra coisa. Eu só sei de uma coisa, que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E nessa noite eu desafio a cada um de nós, eu desafio a mim mesmo, a cada um de nós, vamos fazer uma oferta generosa. Se você não tiver dinheiro em espécie, se você não tiver crédito, passa no cartão o valor que você desejar do seu coração. Coloca um valor generoso no seu coração nessa noite. Passa lá, parcela. Mas vamos pagar essa conta para a glória do nome do Senhor. E Deus vai suprir, Deus vai cumprir. Tudo isso que eu estou falando aqui, Deus vai cumprir na vida de cada um. 4 vezes mais Ele vai multiplicar aquilo que você investir nessa noite. Amém? Lá está as maquininhas, você que está online, faça a sua oferta também, uma oferta generosa, para que possamos continuar caminhando, investindo no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aos seus pés estou, e para render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer, receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quero Aleluia. meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Você que já tinha Meu vaso. feito a sua oferta, tinha colocado no envelope, e se essa palavra chegou um pouco atrasada ao seu coração e você deseja ofertar, investir um pouco mais, eu vou dar um tempo aqui de 5 minutos para que você que já tinha determinado uma oferta no coração e quiser contribuir para que nós possamos atingir o valor que precisa ser alcançado nessa semana, volte lá, faça uma oferta generosa, faça uma oferta voluntária. Além daquilo que você já fez, se você puder, faça isso. Como eu disse, eu tenho dificuldade porque eu não consigo ver a igreja dever. Eu não consigo ver a igreja ficar devendo. E é bom que nós tenhamos esse pensamento. Não deixar a nossa igreja com dívida atrasada. E tudo isso, essa dívida, amados, são coisas da igreja. São coisas que compramos para melhorar, para dar melhor comodidade à igreja. Eu quero falar uma coisa aqui, nenhuma igreja, eu creio que praticamente nenhuma igreja tem café à vontade lá para quem quiser levantar e ir lá e tomar um café. Em outro lugar você não vê isso, e aqui nós, para tratá-los bem, nós temos isso aí. A gente investe muito nisso aí. A gente não faz conta de quanto café a gente gasta por mês aqui, porque vocês têm certeza que é muito café que se gasta aqui. Até com café a gente gasta muito dinheiro aqui. Mas tudo isso é para que nós fiquemos bem confortáveis aqui. Tem um café, sentar numa cadeira boa,
tomando um café, escutando a palavra de Deus. Isso é muito bom. E tudo isso é para o bem da igreja, é para o bem de cada um daqueles que são igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa hora eu quero apresentar o Senhor. Primeiramente, Senhor, os ofertantes. Aqueles que ofertaram com alegria, aqueles que ofertaram a Deus, não porque foi falado aqui, mas que ofertou com coração voluntário. Com coração, ó Deus, cheio do entendimento de que o Senhor realmente é aquele que derrama bênçãos sem medida sobre nós, bênçãos financeiras, saúde, emprego, trabalho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam, ó Deus, de uma oportunidade, seja em qualquer área, ó Deus, em qualquer área de suas vidas, sobre finanças, que o Senhor entre com providência nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende toda a enfermidade, que os teus filhos, Senhor, tenham saúde, para que não gaste, ó Deus, as suas finanças com remédios, com médicos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra declara, Senhor, que aquele que semeia muito, colhe muito, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Eu creio, Senhor, que nesta noite, o que foi semeado foi o muito de que cada um pôde ofertar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar essas ofertas, Pai, que elas sejam multiplicadas, ó Deus, no bolso, no trabalho de cada um daqueles que as ofertaram nesta noite. Eu os coloco em tuas mãos, eu os abençoo, e que a tua palavra se cumpra na vida deles, Pai. Derrama sobre sem medida, Senhor, bênção sem medida na vida, na finança de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Graças e paz, igreja, amém? Quero chamar as crianças, vamos orar pelas crianças. Amém? Estenda sua mão, vamos abençoá-las. Senhor Jesus, Pai, quero abençoar cada criança que está aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, começa a trabalhar em cada coraçãozinho. Aquele que veio a primeira vez, Pai, que ele venha sentir o teu toque, Pai, em nome de Jesus, através, Senhor, da tua palavra. Pai, que essa palavra, ela venha germinar, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada família de cada criança que está aqui. Senhor, se há doença, Senhor, eu repreendo no nome de Jesus. Senhor, se é na finança, eu repreendo no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas crianças para que elas cresçam em graça, em amor, em misericórdia, em nome de Jesus. E quero abençoar a professora que estará com elas, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Crianças, não corram. A paz do Senhor, igreja. Amém? Ixi. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão felizes aí? Amém? Essa noite gelada, né? É assim que é bom, que aí a gente anima mais e dá uns glória aqui, mais agitado, né? Não é? Para esquentar. Amém, irmãos? Queria dar uns recadinhos rápido aqui. Bom, sábado nós teremos o Elas aqui, amém? Glória a Deus. Diz que vai ter um negócio diferenciado aqui. Estão preparando, a mulherada está, acho que é 3 ou 4 meses de preparação. Vai ser um negócio sensacional, viu? Não é nem para os homens perder, os homens é para vir fazer a segurança, amém? Das mulheres aí. Então, você, mulher, venha, convide alguém, porque vai ser um dia sensacional. Se você não vier, você vai perder. Olha, eu vou te falar, viu? Prepararam um negócio aí fora do comum, viu? Nunca vi igual, viu? Vocês vão ter uma surpresa muito legal. Tem mais algum recado? Eu acho que... Não, tem o encontro com Deus, amém, irmãos? Que dia que é? Que eu já esqueci. 29 e 30 de novembro, amém, irmãos?
Nós estamos tendo umas experiências muito boas, porque nós estamos fazendo um encontro com Deus aqui na igreja. E as 2 ou 3... Ô varão, acho que está ruim aqui está com muito eco, viu? Aí. Estão me ouvindo aí? Ah, agora melhorou. E a gente tem tido boas experiências aqui fazendo na igreja, então não perca, 29 e 30 de novembro. Já comece se preparando aí. A gente está para confeccionar uns carnezinhos aí para você ir pagando, amém, irmãos? E se você não vai, invista na vida de algum irmão, de alguém, para que ele possa estar indo, amém? Bom, terça-feira nós temos as nossas células, né? É um momento muito bom para todos vocês. Como eu costumo dizer, a nossa igreja não é uma igreja com célula, a nossa igreja é uma igreja em célula, amém? Então, se você não faz parte de uma célula, procure algum dos líderes de célula aí, eu costumo dizer que quando não dá para mim ir na célula, a minha semana falta alguma coisa. Então, se está faltando alguma coisa na sua semana, é porque você não está indo em uma célula. Então, vá. Amém? Esse final de semana foi um final de semana de 35 cesta básica, não é isso? Cadê a Magali? Para não deixar eu mentir. Não é isso? Está no Kids, né? Mas foi isso, não foi, Rafa? Foi isso, né, Deise? E quero agradecer o Rafa, a Magali, que estão na coordenação das distribuições das cestas básicas, os irmãos que estavam de manhã, a Deise, a Luísa, a Duda, o Cauezinho, o Wallace, o Felipe, o Bruno. Quem mais estava? O pastor Aldemir, que foi o nosso pretor da manhã aí, amém? A Darlene também estava, a Mônica, a Pâmela. Agradecer a todos vocês, irmãos, que se dedicaram aí nessa manhã. É o reino de Deus em movimento, amém? Então, que você possa compreender que, enquanto você está na sua casa, porque você não pôde vir, a igreja do Senhor está andando, está avançando, amém, irmãos? E para mim, eu costumo sempre dizer, é um privilégio poder fazer parte desses momentos, né? Eu costumo falar, não foram 135 cestas básicas, foram 135 famílias. E se a gente multiplicar apenas por 2, quantas pessoas dão, né? E isso eles receberam o alimento físico e também receberam o alimento espiritual. Amém? Então, da próxima vez, se você puder, faça uma forcinha de estar. Por isso a importância de você também, toda a Santa Ceia, trazer a sua contribuição com 1 quilo de alimento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Então, vamos à palavra do Senhor, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Salmos 83. Aleluia. O versículo 1. Desculpa, varão. Esqueci. Salmo 83, versículo 1. Amém? Nesse primeiro momento, eu só vou ler esse primeiro versículo, porque Deus tem falado algumas coisas no meu coração e essa palavra foi a que Ele confirmou para que eu pudesse compartilhar com a igreja, não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que Ele quer falar aos nossos corações nessa noite, amém? Aleluia. Abriu aí, irmãos? Vamos lá, então? Olha lá. Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo. Ó Deus. Que versão que é essa daí? Ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo. Qual que é? RA, põe a NVI aí, por favor. Conseguiu trocar aí, não? Então tá bom, vou ler na minha aqui. Ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales nem te aquietes, ó Deus. Amém? Se fosse para me dar um título, eu não costumo dar título para as minhas mensagens que Deus fala comigo, mas se fosse para me dar um título para essa mensagem, eu deixaria, o silêncio também é resposta, amém? Aqui, esse salmo, eu não vou ler ele todo, eu vou ler nesse primeiro momento só esse versículo, é o salmo de Asaf, um levita do Senhor, um levita que já tinha experimentado algumas coisas boas com Deus. Mas nesse momento, nesse contexto aqui,
ele está em um ambiente de tristeza no seu coração, porque eles estão sob ameaça de ter uma invasão sobre um povo inimigo. E nesse momento ele fala: Senhor, ó Deus, não fique em silêncio, não aquete o seu falar, fala comigo. E eu quero dizer para você nessa noite, perguntar para você nessa noite, qual é o silêncio de Deus para a sua vida? O que Deus tem ou declarou para você e você não tem percebido ou não tem conseguido ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Ele já declarou para a sua vida? E aqui nós vemos um homem de Deus, um levita do Senhor, que está aflito, está afligido, está quase para ser invadido Israel e ele não consegue ouvir a voz de Deus. E quantos de nós estamos dessa forma? Tanta coisa ruim acontecendo exteriormente, a gente tem esperado, está na expectativa de alguma coisa, estamos esperando algo acontecer, mas o que a gente consegue enxergar, a única coisa que a gente consegue ver é os nossos inimigos. A gente não tem conseguido escutar o que Deus está falando. Obrigado. Muitas das vezes a gente tem aquela sensação de que a gente está enxugando o chão com a torneira aberta, não é assim? Ou como a gente está na academia fazendo a bicicleta, né, da academia, a gente anda 10, 15, 20, 30 km, só que a gente não sai do lugar. E a gente não consegue enxergar nenhum palmo à frente da gente. E isso vai nos definhando. Isso vai fazendo com que a gente esqueça da promessa que Deus prometeu, daquilo que Ele falou que faria para a nossa vida. Então eu quero dizer para você, igreja, nessa noite, o silêncio de Deus também é resposta. Não se preocupe com o silêncio ensurdecedor que está ao seu redor. Se preocupe em se conectar com o Senhor, para entender o que Ele está querendo falar no silêncio. A gente tem falado demais e não tem escutado aquilo que Deus está falando. Eu não sei você, irmãos, mas eu gosto quando tem o louvor assim, que é só voz e violão. Porque existe algo diferente na voz e no violão, assim, só porque é uma coisa simples. E Deus está nos detalhes, Deus está na simplicidade. E quando a gente quer enfeitar alguma coisa, quando a gente quer fazer, né, ouvir muita bagunça, muita coisa, Deus, na maioria das vezes, Ele não está no negócio. Ele quer que a gente entenda que esse silêncio que está sobre as nossas vidas, nada mais é da preparação do milagre que Ele tem para derramar sobre nós, amém? Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos alguns homens de Deus, que em alguns momentos da vida deles, eles também esqueceram da promessa que Deus havia falado para eles. Mas logo em seguida, eles entenderam que a promessa que Deus falou era muito maior do que o silêncio que eles estavam vivendo. O professor, ele dá aula, né? Mas na hora da prova ele fica quieto, ele fica calado, ele não vai falar nada. Então, se você está tendo ou não está ouvindo voz nenhuma, entenda que o professor está olhando para ver como é que você vai sair nessa prova, amém? Não se preocupe, irmãos. O mesmo Asaf, no Salmo 73, se você olhar 10 capítulos atrás, ele está lá reclamando, né? Ele fala que ele teve inveja de quem, com as minhas palavras, né? De quem não era da igreja, de quem não fazia as coisas certas. Senhor, o que adianta eu me santificar tanto? Eu vim para a igreja, eu jejuar, eu orar. E os ímpios, o cara que não está nem aí para o Senhor, aquele cara que não quer saber de nada. Muito pelo contrário, muitos até falam mal do Senhor e esse cara prospera. Esse cara vive uma vida abençoada. Só que em um determinado momento, lá no finalzinho do capítulo 73 dos Salmos, ele vai falar, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu que sou
Eu não sei nem o que eu estou falando isso. O Senhor é bom. Porque o fim desses aí vai ser um fim que eu não desejaria nem para o meu inimigo. Então, irmãos, não olhe para a vida do outro. Olhe para a sua. Não olhe para o barulho da vida do outro. Olhe para o silêncio que Deus está deixando na sua vida. Amém? Então, Deus ele quer realmente falar de uma forma silenciosa. Tem lá, né, Mateus 6,6, né? Quando você orar ao Senhor, entra no seu quarto, fecha a porta, que o Senhor em secreto ele vai te ver e vai te responder. A gente entra no nosso quarto para orar, a gente ora 10, 15, 20, 30, 50, 1 hora, tem gente que fala que ora o dia todo, mas você não espera 1 minuto sequer com a boca fechada para ouvir o silêncio de Deus. E Deus ele quer provar para você que é melhor o silêncio dele do que o barulho que está do lado de fora. E nessa noite, nós juntos aqui vamos entender isso. Deus ele vai ministrar os nossos corações nisso e vai mostrar para mim e para você que a melhor maneira da gente avançar, da gente conseguir passar pela prova, é entender o Deus do silêncio, amém? Porque quem tem aliança com Deus, ouve Deus no silêncio. E esquece esse barulho. Quantos de nós, às vezes, a gente vem para a igreja, né? A nossa igreja não é tanto assim, né? De rodar no manto e tal. Mas nós temos alguns profetas aqui nessa igreja. E às vezes você está ali orando e está precisando receber uma palavra. E aí daqui a pouco vem um irmão rodando, girando, sapateando e tal. E você vem em mim, Senhor, agora eu vou falar comigo agora. Aí vai do seu lado, vai do outro lado, mas não fala com você. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Estou naquela expectativa, agora é minha vez. Não, aí vem aquela música, bom, bem na minha vez. Aí, o negócio deu errado. Mas é porque Deus ele tem uma forma, né, um jeito diferente com cada um de nós, amém, irmãos? Nós estamos no corpo de Cristo e uns vão ser cabeças, outros vão ser a perna, o braço, o dedo, enfim. Você vai ser e é alguma coisa. Mas se você estiver falando demais, você não vai conseguir entender o silêncio de Deus, amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E falando ainda mais de Asaf, Asaf era um homem de Deus. Ele era um levita importante daquela época. Não que a gente diz que é levita hoje. Levita é quem canta no louvor. Isso não tem nada a ver, né? Mas ele cuidava da coisa do Senhor. Ele também tocava harpa lá, mas levita não tem nada a ver com louvor, com cantor, com músico, é outra coisa. E ele era um cara importante. Isso nos mostra que, mesmo aquele cara que tinha uma patente boa, ou tinha uma condição espiritual boa também, esse cara também passou por um momento que ele não entendeu o silêncio de Deus e quase bota a perder aquilo que Deus já havia declarado sobre a vida dele. Quantas coisas esse homem viu e experimentou, mas mesmo assim, em alguns momentos da vida dele, ele duvidou que o Deus que já havia vencido tantas guerras, poderia vencer mais uma guerra. Mas por quê? Porque muitas das vezes o barulho dele, o barulho da posição dele, o barulho da condição dele, estava atrapalhando dele ouvir o silêncio de Deus. Deus ele quer silenciar as nossas vozes externas, para pegar e falar de dentro para fora, meus irmãos. Teve um dia que eu ministrei aqui e eu falei para o pessoal, chega em casa, olha no espelho, mas olha no espelho, você, encara você mesmo, olha para dentro da sua alma, para ver se você vai saber e reconhecer quem você é. Porque o nosso problema hoje é a falta de identidade. Nós temos o nosso RG, lá com a nossa data de nascimento, com o nosso CPF, com o nosso nome, com o nosso RG, mas nós não entendemos quem nós somos nele. Por isso que nós estamos todos os dias precisando ou procurando algum barulho externo para alimentar aquele vazio
que a gente não deixa o silêncio de Deus preencher. Qual é o mal do século hoje? O mal do século hoje é a depressão, é a ansiedade. Mas por quê a ansiedade? Por que a depressão? Porque eu quero viver uma estação que não é minha. Eu acordei na sexta-feira e falei, meu Deus, que melhor dia desse ano foi sexta-feira para mim. Acordei cantando, enfim. Por quê? Estava um solzão. Fui lá no trabalho, fiquei na varanda lá, uns 40 minutos tomando sol, vitamina D. Alegria, alegria. Aí no sábado, já começou a dar uma... Aí hoje de manhã, quando a gente acorda, que a gente tinha combinado com os meninos para a gente andar de bike de manhãzinha, aí vem o frio, a chuva, eu falei, não acredito. Meu Deus do céu. Então, a estação de Deus nas nossas vidas é assim, irmãos. Na sexta-feira vai ter aquele sol de arrebentar. Aquela lua, né, que nem a gente fala. No sábado vai estar um pouquinho mais de frio, vai começar a esfriar, vai começar a escurecer. E no domingo vai estar aquele céu nublado, chovendo ainda. Só que em todas as coisas, se eu entender e aprender a ouvir o silêncio de Deus, eu vou saber e passarei por todas essas estações. Amém? Para nós que somos paulistas, é um desafio nós vivermos aqui, né? Porque a gente sai de manhã, está calor, à tarde começa a esfriar e à noite está chovendo, não é assim? Tem que sair com guarda-chuva, com blusa. E Deus quer que a gente se torne isso no nosso dia a dia, com Ele. Amém? Não importa as circunstâncias, não importa a situação. O que Deus falou para você que Ele faria? O que Ele já fez que você não tinha possibilidade de vencer? O que Ele já fez na sua vida? Quando estava cantando louvor ali, eu estava orando. Meu Deus do céu, Senhor, como a Tua misericórdia é tremenda. Porque eu, um homem sem instrução, e principalmente, né, um homem pecador, falho, cheio de erro, ter a oportunidade de poder compartilhar algo que o Senhor falou para mim. E ter a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor diante de um povo. Que eu sei, irmãos, que nós estamos no povo, nós vivemos a nossa vida assim. É a parábola das sementes. Um vai cair na terra boa, outro vai cair na terra de espinho, e a outra vai cair numa terra rochosa, né? Só que uma vai germinar. Então, tudo que Deus faz é perfeito. E Ele, mais uma vez, quer mostrar para mim e para você que não importa a sua condição, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Se você acreditar, se apegar na promessa que Ele garantiu para você, Ele vai fazer, amém? Não importa os inimigos que têm se levantado contra a sua vida. Não importa a situação que tem vindo adverso. Não importa o vento contrário. Se você resistir firme, Deus vai entregar para você aquilo que Ele prometeu. Amém? E se você for olhar a história, aí essa história, quando Asaf está orando, ela está lá em 2 Crônicas 20. Depois você lê lá. O rei era o rei Josafá. Ele também, no primeiro momento, ele poxa, e agora? Quando ele recebeu a notícia que eles vinham, os inimigos vinham. O inimigo era muito maior do que eles poderiam lutar. Mas ele foi se apegar aos pés do Senhor, amém? Ele foi lá e a palavra do Senhor diz que Josafá, quando recebe a notícia que o povo vinha contra ele, que um exército vinha contra ele, ele pegou e falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí a palavra do Senhor diz que ele levanta um jejum e um clamor. E a palavra do Senhor também vai dizer que o povo de Israel, sob o comando do rei Josafá, venceu aquele exército inimigo. Então é sobre isso que Deus quer falar para mim e para você. Não importa os amonitas, os medianitas, quem quer que seja que se levantou contra você. Se você acreditar na promessa que Deus garantiu para você, acabou, já era.
você não precisa de mais nada, a não ser acreditar, se apegar na promessa que Ele garantiu para nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. E se a gente for olhar para um exemplo da Bíblia, a gente vai lembrar de Jó. Quem conhece a história de Jó aqui? Amém? E se você for olhar num contexto crítico com Deus, você vai ver que, poxa, por que Deus não avisou Jó, né? Que aquela adversidade vinha? Porque a palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele era um homem íntegro e correto perante ao Senhor. Naquela época ele já era riquíssimo. Ele era um dos homens, ou o homem mais rico do Oriente naquela época. E Deus fala lá para o diabo, para o inimigo, Satanás, o que você quer falar aí, não sei. Mas ele fala para ele, você tem reparado, ó meu servo Jó, um homem reto, um homem íntegro, e o diabo, né, ele usa as artimanhas dele também, tem tudo, né. Fala para ele, então fala o seguinte, tira tudo dele, só não tira a vida dele. E você vai ver o silêncio de Deus até o capítulo 38 de Jó. Como eu falei, depois você lê lá. Está gravado, depois você pega esse corte e lê lá, para ver se eu estou falando besteira. E quando Deus responde Jó, Deus não responde Jó com a resposta que Jó queria ouvir. Deus responde Jó de uma forma diferente. Ele fala para Jó, aonde você estava, meu camarada? Quando eu fiz a terra, quando eu coloquei limite no mar? Aonde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? Quem é você, meu amigo? E vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Então, tome cuidado também, se você ficar perguntando muita coisa para Deus, sem discernir o tempo, você vai também ouvir aquilo que você não quer. E a palavra do Senhor vai dizer que lá no capítulo 40, aí ele pega e, ô Senhor, tu sabes, tu és bom. E no capítulo 40 ele entende. Então, se a gente for ler o livro de Jó, é um livro bem grande, e você vê, Deus não poderia ter falado para ele que iria vir uma adversidade, que iria vir uma dificuldade, ó, Jó, você prepara aí, porque está vindo uma coisa aí meio complicada. Só que quem entende o silêncio de Deus, irmãos, recebe a unção e a bênção dobrada, amém? E a palavra do Senhor vai dizer, mais uma vez, que Jó ele recebeu tudo dobrado, aquilo que ele havia perdido. Eu costumo dizer, irmãos, que o sofrimento que você tem vivido até aqui não se compara à bênção e o milagre que Deus vai derramar sobre a sua vida, amém? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus limitado, ele é um Deus ilimitado, ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que faz as coisas extraordinárias acontecer. Ele é aquele que faz aquele que não é ser, e aquele que acha que é, não ser mais. Amém? Esse é o nosso Deus. Tem um outro homem também, que é um exemplo para mim de vida, de força, de fé, e teve as suas falhas, as suas dificuldades. O nosso pai da fé, Abraão. Quando Deus chama ele e fala, ô Abraão, me dá o seu filho, o seu único filho. Eu quero ele, vai lá para o monte Moriá e vai sacrificar ele para mim. Você vai olhar para a Bíblia, você não vai ver no caminho Deus falando nada com ele. Deus ficou em silêncio naquele momento que eles estavam andando. Então, às vezes, Deus pediu alguma coisa para você, para mim. E ele também silenciou, está quieto, por quê? Ele quer ver se você vai realmente subir ao monte, onde muitos desistiram. Nós cantamos essa canção aqui. Ele quer saber se realmente você vai subir ao monte e vai sacrificar o Isaac que ele já te deu. Porque às vezes o nosso Isaac é o quê? É o nosso emprego, é a nossa posição, é alguma coisa, irmãos. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, quando recebe e tem Isaac,
ele fica alucinado com aquela promessa, e aí ele esquece de levantar os altares que ele estava acostumado a levantar para o Senhor. Então, o silêncio e a dificuldade também é resposta de Deus, para que você volte para o propósito, amém? Quantos de nós aqui, quando a gente está passando alguma dificuldade, alguma situação, o que a gente faz? Liga lá na rádio, ouve a rádio. Quando eu estava passando uma luta terrível na minha vida, antes de eu vir para King, até, tinha uma bispa, esqueci o nome dela, mas ela, o áudio dela demorava, acho que era 20 minutos. Era bispa, esqueci o nome. E todo dia de manhã eu escutava. E todo dia de manhã a palavra dela falava comigo. Aí perdi, né? Não lembro mais onde que eu escutava isso. Aí uns dias atrás eu comecei a ouvir, passou numa rádio e ela estava falando. Nossa, meu, que voz chata. Olha só. Aí depois eu lembrei. Não, mas é Deus, né? Espírito Santo, né? Ah, mulher chata, né? Quando você estava lá jogado na lona, eu usei ela para falar com você. Você lembra disso? Todo dia de manhã, quando você saía para trabalhar, ou às vezes nem conseguia sair, estava em casa, e eu colocava essa mulher para falar com você. E quantos de nós é assim, irmãos? Porque a nossa dificuldade faz a gente se aproximar e estar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Mas a nossa coisa boa, né? A nossa vida boa, a nossa vida estável, ela faz com que a gente esqueça. Eu estou bem, eu não preciso ir para a igreja no domingo, na quinta, eu não preciso ir para a célula. Mas quando você chegou aqui, quando eu cheguei aqui, o que a célula me fez? O que a comunhão com os irmãos me fez? O que essa igreja me fez? Então hoje eu não preciso mais. Eu já recebi azeite, já recebi vinho, já recebi pão. Eu cheguei aqui como aquele homem que foi achado no chão lá, e o bom samaritano levou ele para a hospedaria e falou para o cara, pode tratar, deixa ele arrumadinho aí, e se faltar alguma coisa eu pago. A gente chegou aqui na igreja dessa forma. E hoje a gente já está conseguindo pelo menos andar. Correr ainda não, mas andar nós já estamos conseguindo. Então eu não preciso mais dessa igreja. Eu não preciso mais desse irmão. Igreja, irmão, estou falando King Church, tá? Estou falando igreja, porque a igreja somos nós, amém, irmãos? Então hoje eu menosprezo o irmão que um dia, com um abraço dele, ele me curou. Com uma palavra dele, ele me curou. Então é tempo da gente silenciar as vozes externas e ouvir o silêncio de Deus que vem de dentro para fora. Porque esse silêncio vai fazer com que a gente lembre dessas coisas que a gente tem deixado pelo caminho. E elas fazem falta na nossa vida. Então, assim como Abraão, a promessa que Deus entregou para ele, que ele já tinha prometido para ele lá atrás, estava roubando ele do processo, estava roubando ele do propósito, tome cuidado para que isso não esteja acontecendo na sua vida. Porque a única condição de você vencer todos os seus inimigos, todas as suas adversidades, as suas dificuldades, é você estar no caminho do propósito que Deus já estabeleceu sobre a sua vida, amém? E eu sempre vou repetir, irmãos, e aqui eu não estou falando para que você esteja na igreja todo dia, seja um líder de célula, seja um obreiro, seja um pastor. Deus é Ele que vai tocar e vai te despertar para aquilo que Ele tem para a sua vida. E Ele, se Ele não força, quem sou eu para querer forçar alguma coisa? Agora eu sei de uma coisa, se você não caminhar dentro do propósito, do caminho que Ele estabeleceu para você, você vai viver uma vida fracassada. Você pode ter sucesso em algumas áreas da sua vida, sim, mas dentro de você sempre vai faltar alguma coisa. Assim como a gente, às vezes, passa o dia, come só lanche e não consegue comer um arroz e um feijão.
está faltando alguma coisa. É o que vai acontecer na sua vida se você caminhar fora do propósito. Então Deus chamou você sim para servir Ele. Então se apegue a isso, sirva a Ele da sua forma, do seu jeito. E não deixe com que as promessas que você já alcançou, você chegou aqui, você estava na cama, você estava na cadeira de roda, você estava cego, você estava nu. Hoje você ajuda a carregar a cama de quem chega. Você traz outras pessoas. Hoje você empurra a cadeira de outros. Hoje você dá pão para outros. Só que não deixe com que essa estrutura que você está construindo atrapalhe o que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quem respeita o silêncio de Deus, vive a promessa dele de uma forma dobrada. Amém? E o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que tudo que ele vai entregar para nós, tudo, vai ser aos 45 do segundo tempo. Vai ser no acréscimo, vai ser na linha de chegada. Quando você não acreditar que há a possibilidade de acontecer, na linha de chegada ele vai te dar o prêmio. Ele vai fazer com que você se torne campeão. Mas é necessário você compreender o silêncio dele, para que você possa confiar no que ele te prometeu. Se eu chamar vocês aqui na frente agora e perguntar, quem não recebeu nenhuma palavra de Deus até hoje na sua vida, vem aqui na frente que nós vamos orar juntos para que você receba essa palavra de Deus hoje. 99,999% vai vir aqui na frente, ou não vai vir aqui na frente. Porque em algum momento da sua vida você recebeu uma palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, você confiou nela enquanto estava indo tudo bem. Mas e quando o mar começou a vir com vento contrário? Quando as ondas começaram a ultrapassar aquilo que você conseguia? Você continua acreditando no que Deus prometeu para você? Deus está falando para mim e para você nessa noite. Filho, filha, fique tranquilo, porque o meu silêncio vai colocar em você algo extraordinário. O meu silêncio vai estar gerando em você a perseverança, para que você tenha esperança e você não tenha falta de nada. Para que esse silêncio se torne em uma transformação de vida, não para a sua, mas para a vida dos seus familiares. Toda essa dificuldade, todo esse caminho silencioso, é para uma coisa só, para que seja manifestada a glória de Deus, amém? Aleluia. Salmos 40, verso 1, 2 e o 3. Olha, esse aqui é o versículo, é o capítulo da minha vida, irmãos. Capítulo 40 de Salmos. Salmos 40, né? Cânticos de Salmo 40. Porque tem uns que falam que não é capítulo, é salmos, é cânticos, né, irmãos? Eu não sei. Eu só sei que, para mim, esse versículo, esse capítulo faz sentido. Ou esse cântico, o que você quiser falar. As pessoas se apegam muito na teologia da palavra, mas esquecem de receber a revelação do céu. Eu prefiro a revelação do céu. Se nós vai, se nós vem, se nós foi, não quero saber. O que eu quero saber é o que ele revela no meu coração. É o que faz sentido para mim. Eu posso ser um mestre, um professor em teologia, mas se eu não tiver a palavra rema, como diz a palavra mesmo, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica, amém? Então, se é capítulo, se é cântico, não sei. Mas olha que lindo isso. Salmos 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro.
Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Aleluia. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Essa é a promessa para quem entende o silêncio de Deus para a sua vida. Muitos verão e temerão. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração, na mente humana, aquilo que Ele tem preparado para os seus, para aqueles que caminham segundo o seu propósito. Aleluia! Esse salmo é o salmo da minha vida. Porque quando eu estava precisando de socorro, eu clamei Ele e Ele me socorreu. Hoje eu tenho cânticos para louvá-lo, para agradecê-lo. Aleluia. Eu ainda não alcancei a perfeição. O dia que eu alcançar a minha perfeição, eu vou ser arrebatado, amém, irmãos? Mas todo dia eu vou plantando um pouquinho. E eu tenho alguns testemunhos de vida, de mudança, de transformação, que Ele colocou esses cânticos na minha vida, para que eu pudesse transbordar sobre a vida de outras pessoas. E é isso que Ele quer fazer. E quando Deus Ele vem, Ele não transforma a minha vida. Ele vai transformar a vida dos outros através da minha vida, amém? Se você olhar para o irmão do seu lado, se eu olhar para o meu irmão do meu lado, do outro lado, eu vou ver que um irmão do lado de cá, ou do lado de lá, ou da frente ou de trás, foi uma semente que um dia, um de nós plantamos aqui. Seja com uma chamada, seja com uma atitude, seja com um investimento para ir para o encontro com Deus. Você não veio, raras pessoas que vieram aqui, estão aqui hoje na King, por conta que passou na rua ali, viu a King e entrou. A grande maioria veio porque foi chamada por alguém, ou porque teve um exemplo de transformação de vida de alguém. Então é isso. Esse é o cântico que Deus quer derramar sobre a sua vida, amém? Mas você precisa silenciar as vozes externas e acreditar no silêncio de Deus. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia. Aleluia. A nossa esperança é toda nele. Amém? Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Isaías 40. Esse é capítulo. Não tem questionamento aqui. Isaías 40. O verso 27. Eu esqueço, varão, desculpa. Aleluia, Senhor. Vou ler do 27 ao 31, tá? Por que você reclama, ó Jacó? E por que... 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? Ó meu Deus, não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Mas é aquele que espera no Senhor. Então,
lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele sim tem cuidado de vós. Espera nele, porque Ele sabe a hora certa de te entregar aquilo que você precisa. Tudo o que você precisa está dentro de você, está diante dos seus olhos. É o Deus que te chamou, é o Deus que te levantou. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor, eles não vão se cansar nunca, jamais. Então, toda vez que você se sentir cansado, que você se sentir exausto, que você sentir que não tem mais estrutura, não consegue mais, leia esses versículos, Isaías 40, do 27 ao 31. E você vai perceber, ou você vai receber, uma força que nem você estava esperando. Porque a matemática de Deus, ela é diferente, amém, irmãos? Para Ele o menos é mais, o mais é menos. Quem acha que é, não é nada. E quem não é, é aí que Ele escolhe. É aí que Ele separa. Então, se você está se sentindo como nada, ou como ninguém, ou se a vida colocou isso sobre você, lembre que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Ele tem um livro escrito para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se o louvor, eu já estou caminhando para o final, amém, irmãos? Mas eu não sei se o louvor conseguiria me cantar essa canção comigo, mas é um salmo essa canção. Está lá em Salmo 84, que diz assim, ó: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma está desejosa e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração está nos caminhos aplanados. Aleluia. Tem essa canção que diz, o louvor já está aqui, sabe essa ou não? O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu. É assim? Não é assim? Essa canção, ela fala muito de quem é o nosso Deus. Então, se até o passarinho, ele cuida, né? Quem dirá a nós que Ele entregou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É o Deus que silencia tudo para poder falar com você. E Ele quer falar com você hoje de uma forma diferente. Ele quer falar com você hoje daquela forma que você não está acostumado a ouvir Ele falar. Fique tranquilo, eu não vou chamar você aqui na frente. Muitas das vezes a gente tem a percepção ou o entendimento que se eu vier aqui na frente, Deus vai falar comigo, Deus vai responder a resposta que eu vim pedir a Ele. Mas muitas das vezes a gente vem aqui na frente e, sem entender, eu vou lá para mais uma oração, para mais uma palavra. Mas nessa noite Deus vai falar no seu lugar aí. E Ele vai falar no seu lugar de forma simples, naquele íntimo seu, que só você reconhece.
mas você não tem conseguido escutar, não tem conseguido ouvir, porque você tem falado demais. Então o silêncio de Deus vai falar com você nessa manhã. Por isso que Deus é perfeito e Ele sabe a hora e o momento certo de falar o que Ele quer falar para a igreja dele. Porque hoje, olha o louvor, só voz e violão. A gente não está na guitarra, na bateria, é muito legal, é muito bom. Mas Ele quer falar no silêncio, na tranquilidade. Por quê? Às vezes a gente está esperando o fogo descer, estamos esperando o vento soprar, mas Ele vem naquela leve brisa. Aleluia! Então é nessa leve brisa hoje que Ele vai falar no seu coração. Mas esse toque que Ele vai tocar dentro de você, vai ser aquele toque que todas as vezes que você estiver falando demais, ou estiver preocupado com o silêncio de fora, você vai lembrar desse dia e vai falar assim: o meu Deus falou comigo no silêncio dele. E todo aquele vazio, aquele buraco, aquilo que precisava ser preenchido, nessa noite Ele vai preencher. Não por uma imposição de mãos, mas pelo próprio Deus acessando o seu coração nessa noite. Amém? Então gostaria de que você ficasse de pé, gostaria de orar com você. O pardal encontrou asa, não saiu aqui, mas vai sair uma outra. Aleluia. Mas Deus reservou esse dia para você, para que você se deite no altar que Ele preparou, para que Ele possa mudar a sua vida, não da forma que você estava esperando, não da forma que você está acostumado a ver, mas de uma forma diferente, de uma forma silenciosa. Aquilo que o diabo não pode roubar. Porque quando a gente fala alguma coisa, toma alguma atitude, a gente sempre é condenado, é julgado por aquilo que a gente fala ou por aquilo que a gente faz. Mas nessa noite Deus vai revelar no seu íntimo, dentro de você. E o mal, o inimigo, ele não vai roubar essa semente que vai florescer a partir de hoje dentro de você. Então feche seus olhos. Pai, nessa noite, meu Deus, eu não quero aqui fazer uma oração para apelar nada, porque nós sabemos que o Senhor é o Pai que entrega tudo e demonstrou isso quando mandou seu Filho aqui para entregá-lo, para morrer por nós. Mas eu quero orar, meu Pai, nessa noite, para que nossa consciência seja transformada, Senhor. Para que a gente não viva mais uma vida de farra do lado de fora, uma vida de bagunça, uma vida de falação do lado de fora, mas que a gente aprenda a esperar no silêncio do Senhor. Que a gente aprenda, meu Pai, nessa noite, compreender que mais é e vale o seu silêncio do que qualquer música, do que qualquer coisa que esteja rolando do lado de fora. Deus, eu não quero aqui mais ter uma palavra, meu Deus, que sai de mim, não, Senhor. Eu quero uma palavra que penetre no coração de cada um aqui, e isso se torne uma verdade na vida dessas pessoas, Deus. Que, meu Pai, amanhã, na hora que ela chegar no seu trabalho, hoje, na hora que ela chegar na sua casa, ela possa entender e compreender que mais vale o seu silêncio do que qualquer falação do lado de fora. Que ela possa compreender, Deus, que o silêncio do Senhor também é uma resposta. Que, meu Pai, ela possa nessa noite, de fato e de verdade, compreender o valor do seu silêncio. Para que ela possa experimentar, meu Pai, da dádiva do Senhor, daquilo que o Senhor prometeu a ela, Deus. Então faça isso, Pai. Nos livra, meu Pai, de todo barulho que a gente tem escutado, que a gente tem visto, ou que a gente tem até falado, Senhor. Nós queremos viver no seu silêncio, meu Pai. E através da tua glória sobre as nossas vidas, a gente não precisa abrir a boca para falar nada,
mas o que o Senhor vai fazer em nossas vidas, em nossas famílias, seja a transformação que os outros precisam, Senhor. Que, meu Pai, a gente possa ser uma igreja que não saiba falar com palavras ou ter o manejo da Bíblia apenas, Senhor, mas que a gente seja uma igreja que vive uma vida real e verdadeira contigo. Que a gente seja uma igreja não apegado na palavra simplesmente, mas apegado em Ti, com a Tua revelação, Senhor. Como está escrito na Tua palavra, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, Senhor. Então nessa noite vivifica os nossos espíritos, Senhor. Vivifica o nosso coração, meu Pai. Toca no nosso interior nessa noite, Deus. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite gelada, aquece os nossos corações, Deus. Não nos deixe sair daqui da mesma forma. Não nos deixe sair daqui, meu Pai, da mesma maneira, Senhor. Mas que a gente possa compreender os Seus planos sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia, Senhor. Tu és bom. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. E o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor, isso a Teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Se você não sabe cantar com seus lábios, cante com o seu coração. Mais profundo busque ao Senhor, Que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Cante para Ele isso. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela. Cante para Ele, Ele está recebendo a sua canção nessa noite. A essência és tu, Jesus, estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Aleluia. A essência és tu, Jesus. Ele te perdoa nessa noite. Pelas suas atitudes que você tomou, por aquele caminho que você foi. Ele quer te salvar, te curar. Mas depende de você. Então, nesse momento, entregue seu coração a Ele. Declare sobre a sua vida mesmo. Aquilo que você tem declarado sobre a vida das outras pessoas. Muitas das vezes a gente é muito bom em orar, em declarar coisas boas para a vida de outras pessoas. Mas nessa noite Deus quer que você declare sobre a sua vida aquilo que você quer viver nele, com Ele. E através dessa declaração, através do que você vai falar para Ele nessa noite, Ele vai fazer com que a sua vida se torne uma vida diferente, uma vida nova. Aleluia! Não se preocupe com o irmão do lado, com o irmão da frente, com o irmão de trás. Essa noite Deus está entregando a semente dele para quem quer receber. Nessa noite existe uma parcela que está com a terra boa
existe a parcela que está no solo rochoso, existe a parcela também que está no solo de espinho. A que deixou a semente germinar, ela vai viver realmente uma vida diferente. Mas aquela que está com o solo rochoso ou com um espinho, essa daí não vai poder, ela vai morrer. E vai precisar de um outro dia para que Deus dê outra oportunidade. Então não se preocupe com o seu vizinho, não se preocupe com quem está lá atrás, com quem está na sua frente. Se preocupe com o que Deus está falando no seu coração. Se você veio nessa noite realmente ouvir algo de Deus, então se conecte com Ele. Eu, Renato, não posso te dar nada, mas Ele pode te dar e já te deu tudo. E você está agora com a oportunidade de acessar alguns lugares que você deixou o inimigo tomar conta. Então depende de você. Aleluia. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida. É isso que Deus quer ouvir de você. Aleluia. Amor e com alegria. Dono dos meus dias. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Que coral bonito. Que coral lindo. Deus está recebendo o seu louvor, a sua adoração nessa noite. Aleluia. À medida que você canta, é a medida que Ele derrama sobre a sua vida aquilo que você precisa. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Porque em todas as coisas o Senhor faz com que a gente seja mais que vencedor. Porque mesmo em meio às nossas falhas, às nossas dificuldades, a sua misericórdia nos alcança a toda manhã, Senhor. Obrigado, Senhor.
Deus fiel, Deus poderoso. Grandioso és tu, Senhor. Aleluia. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Dê mais 5 minutinhos. Cristo, Dê mais 5 minutinhos aí para o toque dele, para a presença dele. a beleza revelada do Pai. Cristo, e Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo. A beleza que existe, que eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, que eu ainda não nos mostre. A beleza. Sim, Senhor, nos mostra qual a beleza que esses homens viram, Senhor. A ponto deles não querer mais saber de nada, a não ser, meu Pai, continuar nessa beleza. Sim, Senhor, nós estamos aprendendo, meu Pai, a cada dia mais perto e mais satisfeito em Ti, Senhor. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde seu valor. E eu Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde seu valor. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Dá nem vontade de parar. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Não seja egoísta. Segure mais um pouquinho. Deus está tocando em algumas pessoas. Deus está fazendo aquela operação que você não vai conseguir perceber do lado de fora, mas Ele está transformando do lado de dentro. Segure só mais um pouquinho. Obrigado, Senhor. Sem Ti nós nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Se o Senhor não fosse, não estivesse em nossas vidas, o que seríamos de nós, Senhor? Muito obrigado pelo dia de hoje.
pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Oh, aleluia. Me deu um são, cajado e pão. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra botar o ID. Pois o anel em meu dedo me tirou o medo. Ele está colocando esse anel em você hoje. Novas sandálias, Colocando novas sandálias, novas roupas. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu Me despedi dos meus pais. se despeça do seu orgulho nessa noite. Se despeça do que você acha que sabe. Queime as suas carroças. Se entregue, mergulhe no rio dele. Sem bote salva a vida. Para que ele possa ser a sua salvação. Para que ele possa ser a sua vida. Não existe mais. Para onde a gente vai? Eu não tenho pra onde voltar. Obrigado, Deus. Só tenho você, Deus. Que Deus é esse? Que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós que somos homens maus, a gente não daria vida pelos nossos filhos, mas Ele deu, mesmo sabendo que nós não iríamos dar a resposta que seria a correta. Então se entregue a isso aí, não há volta. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Um dia você chegou aqui de cadeira de roda, na cama, sem roupa, nu, machucado, ferido. E Deus, Ele começou a tratar as suas feridas, começou a te colocar de pé, te deu uma nova roupa, te deu pão para que você fosse e pudesse dar e ser provisão para outras pessoas. E a única coisa que Ele te pede nessa noite é que realmente essa canção seja e se torne uma verdade na sua vida. Então queime os seus barcos, queime as embarcações da sua vida. O seu porto seguro tem que ser Ele, porque nele você nunca mais sentirá falta de nada. Você precisa se colocar totalmente dependente dele. Nós somos contemplados mais do que um carro zero, mais do que uma conta cheia, do que uma casa nova. Nós recebemos a vida eterna nele. E a única coisa que Ele quer nessa noite é que você entregue o seu coração de verdade a Ele. Com você. Aleluia. Eu vou orar para a gente ir embora, mas nós vamos continuar aqui um pouquinho ainda a canção. E você que quiser ir embora, você está liberado, pode ir na bênção do Senhor, amém? Eu vou orar
mas Deus ainda quer falar algumas coisas aqui com algumas pessoas. E se você se sente à vontade, quer continuar, fique à vontade. Você está no ambiente de Deus. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai é a liberdade. Então não se sinta constrangido. Se você tiver que ir embora, vá. Mas algumas pessoas vão continuar. E nós vamos ainda mais por alguns minutos estar envolvido nesse ambiente que Deus preparou para nós nessa noite. Senhor, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Leva eles em paz, em segurança, meu Pai. Livra eles de todo mal, de toda a armadilha do diabo, Senhor. E que, meu Pai, essa semana eles possam experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que eles não se intimidem, Senhor, ao silêncio, meu Pai, mas que eles possam colocar a esperança em Ti. Que eles possam compreender que esse silêncio, meu Pai, é a demonstração que a aliança que o Senhor tem com eles. Em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, meus irmãos. Quem quiser ficar, pode ficar. Aleluia. Eu vivo pra te adorar, eu vivo pra te adorar. Sim, Senhor. Nós vivemos para te adorar, Senhor. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos, ó Senhor. De noite, dia e noite, suba-te nossa adoração. Dia e noite, suba-te nossa adoração. Dia e noite, suba-te nossa adoração. Dia e noite, suba-te.